Eu te pergunto, o que foi aquilo ontem na CPI da pandemia? Você vê uma testemunha altamente fragilizada, com medo na expressão do olhar dela, dá para ver o medo e ela se garantindo em um habeas corpus que foi concedido em parte. E aí eu te pergunto, como é que um habeas corpus é concedido de modo tão subjetivo como foi o dela? A Emanuele Medrades, que é diretora da Precisa, tinha um habeas corpus debaixo do braço para não responder perguntas que a autoincriminasse. Agora eu te pergunto, o que são perguntas que incriminam a própria pessoa? Ontem, em uma postagem que eu fiz aqui, eu estava até discutindo com um dos inscritos do canal, o Douglas, e ele perguntou, Tiago, mas falar se ela é empregada ou não da empresa, qual é o tipo de contrato que ela tem com a empresa, poderia se incriminar? Na ideia do Douglas, só dela falar se era empregada ou não teria nada demais. Mas eu, na minha experiência como advogado, te digo que pode ter. Não vou dizer nem que sim, nem que não, mas pode ter sim. Porque e se ela for empregada? Vamos supor que ela seja empregada, mas tinha procuração para determinados atos que estão linkados com essas investigações. Já é um ponto que ela poderia se autoincriminar. Mas vamos piorar um pouquinho mais a situação. Vamos supor que ela seja empregada, mas tivesse lá uma comissão por fora. Isso poderia impactar nos contratos que ela realizava, que estava sob a ingerência dela. E pode, sim, ser uma autoincriminação. Mas vamos para a pior das hipóteses, que ela não seja empregada faticamente, não tenha sua carteira assinada, que ela é, na verdade, uma associada, uma sócia da empresa. Se ela falar que não é empregada, poderia estar sendo autoincriminada, poderia estar produzindo provas contra si. Mas vamos supor que ela não seja sócia de fato, não esteja no contrato social da empresa. Mas faticamente ela é sócia. Na realidade, no dia a dia, ela é sócia. Desempenha como se sócia fosse. E aí, ela ao responder essa pergunta, poderia estar se autoincriminando. Então, na minha singela opinião, o HC, o habeas corpus dado, concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, gera dúvida. Você deixa um aspecto muito subjetivo. Ele próprio teria que delimitar o que é prova contra ela e o que não é, o que ela deve responder e o que não deve. Tanto que o presidente da CPI, o Omar Aziz, impetrou com um embargo de declaração, que nada mais é que um recurso para o próprio juiz, nesse caso o próprio ministro, esclarecer determinados pontos da sua decisão. Ou seja, esclarecer uma omissão, uma contradição, uma obscuridade. E aí o ministro tem que se manifestar. Em relação a isso, eu quis dizer assim. Esse recurso é somente para clarear a decisão dada anteriormente. Não tem o condão de querer mudar a decisão. E o ministro deixou claro na sua nova decisão que a CPI está livre para analisar um abuso do silêncio, um abuso desse habeas corpus. Como eu sempre falo aqui no canal, nenhum direito absoluto, nem mesmo o principal direito da gente, que é a vida, já que em estado de guerra pode sim ter uma sanção, uma pena da vida, de tirar a vida da pessoa. Também temos possibilidade de aborto, ou seja, se nem o direito à vida é absoluto, quiçá o direito ao silêncio, a não produzir prova contra si mesmo, esse também não é absoluto. E segundo o artigo 187 do Código Civil, você abusar de um direito que você tem é um ato ilícito e é passível de ser responsabilizado. A CPI até tentou voltar para a sessão, mas a testemunha falou que não tinha condições psicológicas e a CPI entendeu e remarcou para hoje. Hoje teremos então a diretora, a Emanuele Medrades, e o Maximiliano, que é o presidente da Precisa. Temos que investigar, temos que aproveitar esse dia que será linkado à Precisa e à Covaxin para sanar todas e qualquer hipótese de vício, de ilícito nesse contrato. Então que se investigue, que se aprofunde, que façam perguntas coesas, que tenham correlação com o tema mesmo e não partidárias, que façam perguntas para ver o ilícito e não para procurar a autopromoção para 2022. É somente isso que eu espero dessa CPI. Mas ontem também tivemos um ponto muito especial que eu queria chamar a sua atenção, que foi justamente quando o relator e o presidente deixaram em dúvida a atuação da PF, que eles falaram que sempre que tiveram lá uma testemunha para ir para a sessão, no dia anterior a testemunha vai lá e é inquirida pela PF, passando a ser assim, investigada ao invés de testemunha, e consegue um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. E aqui eu queria deixar claro
a minha singela opinião. Porque se há uma acusação de um suposto desvio de finalidade de qualquer ato da Polícia Federal, tem que ser investigado, tem que ser provado. Ou seja, Osmar Aziz e Renan Calheiros, se há uma possibilidade de ilícito, vocês, para não cometer o crime de prevaricação, devem oferecer a denúncia, a notícia crime. Façam isso e deixe que a PF ela renove o que ela já falou antes, que ela só está atuando para ver se há possibilidade de ilícito ou não. Só está exercendo seu papel de investigador. E aí sim, vamos ver se houve um desvio de finalidade dos atos da PF ou se houve uma denunciação caluniosa de vocês dois. Porque o que não podemos ter é dois pesos iguais para duas medidas diferentes. Quem cometeu isso, que responda. Seja um suposto desvio de finalidade da PF, seja uma denunciação caluniosa. Mas saindo um pouquinho do Senado, agora indo para a Câmara, aleluia, tivemos um projeto de lei que é saudável para a gente, para o povo, para mim e para você. Ontem a Câmara aprovou o projeto de lei que suspende aqueles super salários, que acaba com isso. Temos o teto constitucional, que é do presidente do Supremo Tribunal Federal, que atualmente é R$ 39.200 e poucos reais. Não podemos passar disso. Nenhum servidor público ou funcionário público deve receber mais do que o teto constitucional. Não me venha com esses penduricários, com esses aditivos. Não! Temos uma previsão constitucional e essa deve ser obedecida por todos, sem qualquer exceção. Então, se temos um limite constitucional, deve ser observado. Mas aqui no Brasil, precisamos criar uma lei para falar, para respeitar um limite que já tem na Constituição. Essa é a nossa realidade. Como eu sempre falo, o Brasil não é para amadores. Então temos que ter uma lei para reafirmar o que já tem na Constituição, prevendo o limite dos salários dos servidores públicos e funcionários públicos. Mas, em que pese a gente precisar dessa lei, graças a Deus ela veio e tomara que agora, sim, seja observado os limites constitucionais. Só para chamar sua atenção em relação a esses super salários, apenas 0,2% dos funcionários públicos recebem acima do teto constitucional. Ah, Thiago, mas 0,2% é quase nada, não vai impactar em nada. Lê do engano, meu amigo. 0,2% corresponde a 2,6 bilhões de reais por ano em super salários. Olha que absurdo, 2,6 bilhões de reais que deixam de ser investido em direitos básicos nossos, como a saúde, a segurança, a moradia, uma vida digna, o lazer, deixa de ser aplicado na sociedade para enriquecer poucos. Mas, como aqui no Brasil temos a cultura do jeitinho brasileiro, que bom que veio uma lei para tentar tirar, podar esse jeitinho brasileiro que os funcionários públicos faziam para dar um rombo no cofre público com o meu dinheiro e o seu dinheiro que a gente paga de imposto. E por fim, saindo do poder legislativo, indo para o executivo, nessa madrugada o presidente Jair Bolsonaro se internou no Hospital das Forças Armadas e sentiu um desconforto abdominal e está lá passando por exames, parece que já está bem. Ele também tinha aquela crise de soluço, e aí foi verificar o que houve, por que dessa crise e a solução para isso. Parece que agora ele está fazendo exames para ver uma hérnia que ele vai ter que operar, tomara que se recupere. Em que pese, eu já ter visto diversos comentários, principalmente no Twitter, desejando a morte do presidente. E aqui eu queria deixar a minha singela opinião. Por mais que você não goste de uma pessoa, independente de quem seja, seja Bolsonaro, seja Lula, seja quem for, por mais que você não goste, não se deseja o mal para essa pessoa. Não se deseja a morte. Combata a pessoa, faça propaganda contra ela, faça propaganda a favor da oposição a ela, lute no campo das ideias, faça protesto. Mas desejar a morte da pessoa, isso é um pouquinho acima do limite para quem quer que seja. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vida todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.